Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer estar à frente deste grande projeto. Eu sou Flávia Scalzoni, CEO da Remax Viva em Atibaia. Atuo no mercado imobiliário há mais de 20 anos. Esse é o meu primeiro episódio do mais novo podcast. E veio a necessidade, de trazer para Atibaia um conteúdo de qualidade sobre o mercado imobiliário. E eu não poderia começar da melhor forma e com o pé direito com as minhas 2 melhores corretoras da agência da Remax Viva. Hoje eu estou aqui com a Mônica Carratu e a Lúcia Mazzolini. Obrigado, viu, meninas, pela presença e pela disponibilidade, que eu sei que vocês trabalham muito e têm muito compromisso. Quero falar um pouquinho sobre a Mônica, né? A Mônica é uma das nossas premiadas também, Lúcia. A Mônica Carratu, corretora há 5 anos aqui na nossa agência, com um faturamento extraordinário de 267 mil, né, Mô? De volume geral de comissão. E a nossa Lúcia Mazzolini, corretora há 6 anos aqui na nossa agência, com um faturamento de 751 mil de VGC. O que é isso, pessoal? Volume geral de comissão. Então, eu não poderia deixar essas 2 maravilhosas aqui da nossa agência sem participar do nosso primeiro episódio do podcast. Meninas, vou começar aí com vocês fazendo algumas perguntas. Se sintam à vontade para responder, tá? Mas primeiro, sigam a gente nas nossas redes sociais, façam perguntas e interagem aí conosco e compartilhe com seu amigo. Eu gostaria, de antemão aqui, de começar aqui com vocês falarem um pouquinho da história de cada um antes de ser Remax. E o que fez se tornar Remax? Bom, eu tô aqui há 6 anos, como você falou, né. Eu não venho de mercado nenhum, do mercado imobiliário, nunca trabalhei fora daqui, então acho que eu falei já um pouquinho da minha história, mas só para resumir, eu fui cliente da Remax. Então eu consigo entender um pouquinho o lado do cliente, exatamente porque aconteceu comigo, e o que me despertou para um trabalho diferenciado. E assim que eu vendi meu imóvel aqui com vocês, eu corri aqui para me oferecer para trabalhar. Então isso tem 6 anos, eu não sei fazer outra coisa, eu adoro, eu sei que o mercado imobiliário tem muitos desafios, mas, aqui na Remax a gente tem todo o preparo e o respaldo, e adoro, gosto muito mesmo, e é um prazer trabalhar aqui. Conheço muito vocês 2, né. Conheço um pouquinho da história, da jornada antes de ser Remax. Me fale um pouquinho mais sobre a sua história antes de ser Remax. O que você fazia, o que você tomava conta? Me fale um pouquinho, porque a sua história é bem bacana o público saber. Eu sempre trabalhei como funcionária pública. Deixei esses trabalhos por conta dos filhos, de ter um marido um pouco ausente de casa por conta do trabalho, e nunca fiquei sem fazer nada. Assim, trabalhei com vendas em outras coisas, mas que não se compara a vender imóveis. Então eu vendi de tudo, vendi queijo, vendi roupa de ginástica. Inclusive ela vendia um queijo da mãe dela maravilhoso, maravilhoso. Verdade. Trabalhei em mercado, de multinível com colágenos. E o que me despertou realmente para o mercado imobiliário foi a venda da minha casa, quando eu me deparei com corretores que não fizeram um bom atendimento para mim. E eu percebi que eu podia me dar muito bem, que eu tinha capacidade de conduzir isso de uma forma melhor e ser um profissional que pensasse no cliente, que trouxesse algo, eh, de entendimento mesmo do cliente. Então foi assim, um abre portas para mim. Eu já estava parada um pouquinho do mercado, como eu te falei, eu estava fora, eu estava afastada para ficar com os filhos. Achava que nunca mais ia conseguir me colocar também, porque, com uma certa idade, né, eu tô aqui 6 anos. Depois que você passa dos 45, você acha que não vai ter mais sucesso no trabalho, e para mim foi completamente o contrário, foi onde eu me reconheci.
as pessoas que me conhecem falam que não tinha outro lugar para eu estar, que realmente me identifiquei muito aqui com a marca, com o modelo, com o trabalho, e é a minha realização. Legal. Então, é muito bacana. É, e foi bem bacana porque a Lúcia chegou na nossa empresa, né, conhecia ela, assim, muito pouco, não a fundo, né, e ela chegou num belo dia e falou: "Flávia, será que você me dá uma oportunidade aí para eu trabalhar?" Eu olhei para ela, falei: "Lúcia, só se for agora". Então, assim, desde o começo, quando a gente teve essa aproximação, eu vi que ela realmente era uma pessoa que ia se dedicar e daria para ser realmente, corretora de imóveis. Então, assim, ela faz um sucesso, aí com os clientes, faz um atendimento de excelência realmente, faz a diferença no mercado imobiliário. Então, acho que desde a primeira vez que a Lúcia, como ela falou, ela chegou a vender queijo da mãe dela, até para ajudar, não era nem para ajudar a família dela, era para ajudar a mãe realmente. Então, assim, eu vi, assim, realmente que ela tinha futuro dentro do mercado imobiliário e mais ainda ela acreditou, porque foi o esforço dela que trouxe ela até aqui, né. E você, Mô, fala um pouquinho mais sobre a sua jornada, sobre como você, antes de você ser Remax e o que fez você virar Remax. Eu tô aqui há 5 anos e antes da Remax eu trabalhei sempre em comércio varejista, grandes marcas aí de shopping. Trabalhei por quase 20 anos numa empresa bem posicionada no mercado. Já trabalhei também em indústria farmacêutica. Trabalho desde os meus 15 anos, na verdade, com vendas, né. Então isso me deixou bem forte aí, porque quando eu tive alguns convites para vir para a Remax, né, e eu, na verdade, eu não acreditava muito no mercado imobiliário pelas experiências negativas que eu tive antes de ser corretora. Você era de São Paulo, né, Eu Mô? era de São Paulo. E veio para Atibaia. O que me trouxe aqui foi que eu e minha família queríamos mudar, buscar qualidade de vida para nossa família. E foi aí que começou o meu namoro com a Remax, através da compra do meu imóvel. Que inclusive você comprou o imóvel da Lúcia Masolini, que estava vendendo na Exatamente. época, Exato, mas não o conhecia a destino Lúcia. aproximou vocês. Exato, a gente tinha um contato somente da compra e da venda, né. Sim. E a Lúcia, a gente começou a ter alguma afinidade, porque ela ia sempre em casa buscar algumas correspondências. E dali, quando ela entrou na Remax, que ela começou a falar: "Poxa, tá aumentando a equipe, você não quer vir trabalhar comigo?". No momento eu estava empregada, mas eu estava bem fechada para o convite, justamente pela experiência negativa que eu tive na venda de imóveis em São Paulo, né. Então eu não acreditava muito no mercado. Mas aí um pouquinho, antes, no quarto convite que ela me fez, e um pouquinho antes da pandemia, foi bem no início da pandemia, na verdade, né, Foi. Lúcia? Em fevereiro de 2020, me lembro bem, eu acabei abrindo o coração e falei: "Vamos lá, deixa eu ver o que que é essa empresa". Sim. E ela mesmo me incentivou, ela falou assim: "Passa um dia para conhecer o que que é a empresa e tal", a gente tem até a Universidade Remax, que fica em Campinas, e eu fiquei um dia inteiro para entender da empresa. Eu lembro que você foi no FIC, Foi o né. FIC, Na exato. verdade foi bem bacana, porque a Lúcia te convidou e a Lúcia falou assim: "Flá, mas ela está trabalhando, ela está com um Exato. pé aqui, um pé lá, né". Eu falei: "Poxa, assim não dá certo, né, Lúcia". Mas ela falou assim para mim, a Lúcia: "Mas ela falou que ela vai largar, então ela vai se comprometer, né". Então eu lembro muito desta fala. E foi bem isso, né, Mô? Foi bem isso. Você foi Eu virei, firme. na verdade, eu virei a chave. Toda a Isso. impressão que eu tinha do mercado imobiliário quando eu passei por este intensivão, que é o FIC, né, que a Sim. gente entende da empresa e o nosso propósito dentro da empresa, foi que eu virei essa chave. Eu falei: "Ah, para essa empresa eu posso oferecer Sim. o meu trabalho, toda a minha energia".
e eu tô aqui até hoje. E é legal, né, porque ela iniciou, ela foi no FIC, e eu lembro que na mesma semana ela falou: "Estou pedindo as contas". Pedi as Foi. contas. Pediu as contas na empresa e veio e se dedicou realmente, mergulhou dentro da Remax, do modelo. A Lúcia ajudou muito na jornada, e foi na pandemia, uma coisa que a gente não podia nem sair, né. A Foi. gente atuava dentro do Foram escritório, dias bem fechado. desafiadores, Foi né? bem desafiador, porque a gente atuava, com portas fechadas, e o mercado estava realmente uma loucura, muita gente querendo vir para Atibaia. Então foi um momento de muito aprendizado, Muito. né, e foi uma época que também o próprio Peixoto, nosso CEO da Remax Brasil, dava muito treinamento, né, online. Foi. Então você tinha a Lúcia ali para te ajudar, tinha treinamento da Remax, então teve um apoio. E fora isso, eu estava me capacitando ainda para tirar o meu Cresce, Sim, né. Na sim. verdade, eu estava atuando, eu tive que entender da empresa, porque nós sabemos que a Remax ela tem é um trabalho muito focado e diferenciado no mercado imobiliário, então eu tive que entender da empresa, estudar sobre a Remax, Sim. tirar o meu Cresce, porque eu entrei como estagiária, Isso. né, e também os desafios daquele momento de pandemia. Mas foi muito bom para o meu crescimento e eu agradeço bastante tudo que eu vivi. Sim, E agradeço que a oportunidade, né. sim, você realmente, mostrando o caminho, né, isso que é Sim. importante, a pessoa humilde para mostrar o caminho e ensinar o que tem de melhor para o mercado imobiliário. E me fale um pouquinho então, Lúcia, agora, o que fez você escolher a Remax? Você falou um pouquinho, né, mas o que fez realmente você escolher a Remax? Eu lembro que você veio aqui e falou: "Flávia, eu quero trabalhar com você". E o que te encantou? Quando eu fui vender minha casa, é claro, o primeiro pensamento é colocar o imóvel no monte de imobiliária. Eu não conhecia, né, estava aqui em Atibaia há pouco tempo, não conhecia nada, nem nada do mercado, e eu coloquei a minha casa no monte de imobiliária, até que eu conheci uma pessoa da Remax, que foi me oferecer. Você estava começando aqui com o Sim. modelo, né, Sim. ainda não totalmente com a chave virada, eu me lembro bem. Isto. E eu já, mesmo assim, percebi que era diferente. O corretor aqui me deu muita atenção, e meu marido também fechadão com o tradicional, Ele gostou do modelo. viu que era diferente. Eu falei: "Nossa, é muito legal", você dava feedback, a corretora estava toda semana falando comigo e me chamava no escritório, é coisa que a gente nunca vê, né. Sim, Você fala: "Pô, botei minha casa, agora a pessoa tá toda hora falando", a gente legal. estranha mesmo. Ajustou. Mostrou o verdadeiro Isso preço do foi também uma mercado. outra coisa, foi, porque eu estava já há 2 anos sendo massacrada aí com preço que não acontecia nada, a gente precisando vender, não Sim, tinha resultado. Então começou por aí, dessa realidade que legal. assustou um pouquinho, É. mas depois a gente entendeu, né. E eu não pensei 2 vezes quando eu percebi que, eu dava para esse mercado, que eu tinha capacidade. Eu falei: "Nossa, eu vou Sim. pedir emprego para Flávia". Emprego, olha lá, gente, não é emprego, tá? Mas a gente tinha essa ideia. Ela é empresária do ramo É, imobiliário. Associada, né. mas eu tinha tanta certeza que eu queria isso, eu me inscrevi no para tirar o Cresce sozinha, Uhum. sozinha. Eu sei que aqui agora a gente faz a parceria, Isso, mas eu fiz isso em casa mesmo, já estava certo isso, e eu vim aqui porque eu queria trabalhar. legal. Então, me lembro, você falou um pouquinho, mas desde aquele dia que eu vim para cá, nunca mais eu deixei de Nunca mais tirar. parou. Não, É, não. a Lúcia atuava também como locação, né, ela ficava que nem louca, porque locação, quem mexe com locação sabe a loucura que é, né. Foi, 24 horas atendendo cliente, sábado, domingo, e ela começou a faturar muito com locação, né, Lúcia. E foi. aí para tirar o pé da locação, eu falei: "Lúcia, agora parou, você tem que virar corretora de venda". Ela: "Ai meu Deus, meus clientes e locação, eu vou perder". Eu falei: "Lúcia, tem que ser, é uma escolha, é se posicionar no mercado", né, a gente fala. Porque não dá para fazer as 2 coisas. Era uma loucura atender locação, e aí você teria que se comprometer com os clientes vendedores, numa excelência de atendimento, e não dá para fazer os 2, Sim, né. Então foi dolorido na época para você, né, foi. mas conseguiu, você largou a locação e você realmente entrou de cabeça
nas vendas. Então, hoje que a gente para e pensa, né, porque na época era pandemia, eu não sabia nada desses reconhecimentos, a gente não trabalhava aqui pensando nisso, né. Sim, Mas eu me lembro que o primeiro ano eu fui executiva, a gente nem sim. tinha convenção, esses É, negócios, aí depois era pandemia, era não tinha. pandemia, eu falei: "Gente, como foi?". Então, desde que eu entrei aqui, assim, eu sabia que eu queria isso, eu sabia que tinha que dar certo, e foi assim mesmo de coração. Legal. Então, já com a locação, a gente conseguiu Sim. ter um destaque, né. É. E E assim, eu vejo assim, vocês meninas, Mônica, Lúcia aqui, que realmente, faz o que gosta, né. Eu acho que primeiramente a gente tem que gostar de pessoas, procurar sempre atender, com o coração muito aberto, né, e ver a necessidade que o cliente tem, né, com o serviço dentro do ramo imobiliário. E eu falo assim, a partir do momento que você é muito sincera com o cliente, você é muito correta naquilo que faz, o trabalho, e a comissão vem, né. Então é natural, né, não é à toa que vocês são premiadas, estão no ranking também, da nossa regional aí, tendo sucesso esse mês também, e eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais sucesso. E e me fale um pouquinho, quais foram os maiores desafios ao entrarem para o mercado imobiliário? Qual que foi o maior desafio para você, Mônica? O maior desafio para mim foi você construir uma imagem sólida no mercado, né. Como você falou, tem que se posicionar, você tem que ter se especializar, você tem que se especializar na área que você atua. Então foi isso que foi mais difícil para mim, para eu poder passar construir essa imagem para os meus clientes, pra ter a segurança deles e ter o sucesso que eu tô tendo até hoje, né. Então esse foi meu maior desafio. E você falou um pouquinho sobre se posicionar, né. Fala um pouquinho mais em relação a posicionamento dentro da Remax, porque muita gente tem, fala: "Nossa, posicionamento", porque a gente fala assim, o posicionamento ele pode ser tanto, a tipologia do imóvel, um bairro, né, que você queira atuar, ou segmento de luxo ou não. Sim. Me fala um pouquinho sobre o se posicionar dentro do seu posicionamento. Bom, meu posicionamento, para quem já conhece Vila Giglio, Nova Gardena e Petrópolis, então o posicionamento do profissional Remax é isso, é você voltar o seu olhar para os proprietários que têm a necessidade de vender seus imóveis ali naquela região, né, e você entender a dor deles, oferecer um serviço de excelência, que é o que nós fazemos, para eles terem aí a segurança de nos contratar, né, porque é o que eu falo sempre para os meus proprietários, a parceria começa com eles, de mãos Sim. dadas, para buscar o melhor, resultado aí na venda dos seus imóveis. Então, o posicionamento começa aí nesta questão, não só da nossa imagem, né, isso também é importante, a gente se posicionar para o mercado, porque eu não só atendo ali naquela região, mas meu olhar é para esses clientes, proprietários que me contratam ali no meu posicionamento. E a vantagem, a gente fala assim, do se posicionar dentro de um, como você falou, do próprio bairro que você atua hoje, é você conhecer a fundo todos os imóveis, Sim, né. Então é realmente saber o que está vendendo, o que não está ter vendendo, ter propriedade, né, para falar. propriedade para você chegar para um proprietário, um dono de um um proprietário que está vendendo o seu imóvel e realmente falar: "Olha, o melhor preço é esse", baseado em quê? Em Em estudo. estudo, exato. Né, então falar por quê? Porque eu tenho propriedade, eu atuo nesse bairro, eu sei o que eu estou falando, ainda mais você que mora ali, né, Sim, moro você ali, mora fica ali. mais fácil para mim também poder Isso. falar isso. Conhece ali os moradores, vai passear com o seu cachorro, faz aquele Exatamente. seu posicionamento ali, conhece, o entorno, os comércios, então É um trabalho de é um na especialista. verdade, o posicionamento é uma construção de carreira dentro da Remax, né. Sim, Não ele é começa ali, né? não é de um dia para o outro que você consegue ter o controle de Sim. tudo, né. Então é plantar realmente a sementinha,
estar regando todo dia, se posicionar para os seus clientes, Sim. entender a necessidade deles e Saber falar ajudá-los. não, né, Saber falar não, muito não Muito não, porque às vezes eu sei que o proprietário ele tem um apego emocional ao imóvel. ao imóvel, né, e a Exato. gente está aqui para poder clarear isso para ele, Isso. né. E às vezes ele não está no momento dele ainda de entender também, né, a Sim, questão da sim. precificação e tudo mais. Então não é o momento dele, então vamos E deixar a ele gente pensar. respeita, com Vamos certeza. é. E você, Lu, me fala quais foram os seus maiores desafios ao entrar para o mercado imobiliário? Eu, quando tive o atendimento aí de outros corretores, né, na busca do meu imóvel, eh, eu cheguei até a pensar que nossa, porque tem um tabu, né, de o corretor de imóveis, antigamente, você acha eu via aquelas pessoas que ou estavam aposentadas ou que não deu certo para nada, assim, Sim, e e eu não tive bom atendimento. Então, por isso que eu resolvi, eu sou dinâmica, assim, gosto de falar, as pessoas falavam que eu tinha características. sim, O que acontece é assim, o mercado imobiliário, apesar de ser muito promissor, ele é desafiador todos os dias. Então, a gente lida com os fatores externos do econômico, são muitas documentações que você tem que lidar para fazer uma venda. sim, O próprio atendimento, ao cliente. Então, cada venda é um processo diferente e são muitos os desafios. sim, Então, já me aconteceu de me tirarem da comissão, isso é triste. O comprador acaba não sendo tão fiel. Você tem que hoje a gente consegue fidelizar muito o comprador, mas isso vai do seu aprendizado e do seu bom atendimento ao cliente, ser que é isso que a sincero, né. gente prioriza todo dia. Então é desafiador você chegar para um proprietário e falar para ele a realidade, porque a maioria dos corretores também não Sim, fala, sim, né. Eles querem fazer a captação, a gente não quer isso, a gente quer trabalhar com o imóvel num preço correto, falando a verdade para ele no sentido de ajudar mesmo. Nosso papel aqui é ajudar o cliente sim, vendedor e fazer o bom atendimento para o comprador, que é fechando essas 2 pontas. Então os desafios são diários. A gente tem que estar muito bem preparado, tendo atualizações diárias do mercado, dos financiamentos, fazendo vários cursos também, que o marketing também precisa muito. E se você não tiver o foco, por isso que aqui, né, Mó, a gente tem Todo muito esse treinamento, suporte. a gente tem tudo que você oferece para nós aqui nos ajuda a firmar e continuar no caminho e ter esse legal, preparo. Mas quem não tem e acha que é fácil, não é. sim. Então, Não é só chegar e tirar o Cresce, não. É. né, a gente fala que É, existe porque na muito cabeça trabalho. de um profissional que quer tirar o Cresce, ele pensa dessa Sim, forma, né: "Vou tirar meu Cresce, já vou atuar, vou sim. voar", né. Depende como ele quer atuar, né, Mó, porque Exato. existe profissionais bons e existe profissionais ruins É no nesse mercado, ponto infelizmente. isso, é nesse ponto que eu ia tocar. Tem o mercado imobiliário está muito carente de bons Sim, profissionais, né. sim, Então você veja, eu não acho que eu tenho tanto tempo, eu tenho 5 anos apenas e estou sempre querendo aprimorar o meu sim, trabalho, sim, né. E eu acho que independente do tempo que a pessoa tenha, ela tem que estar sempre se especializando, buscando melhorar a sua sim. performance para poder atender seu cliente da melhor forma. Sim. E assim, a gente percebe, claro, vocês falaram eu falei um pouquinho sobre os desafios, vocês falaram também, e eu acho que é isso mesmo, o nosso desafio aqui dentro da empresa, da Remax Viva, com os nossos corretores, né, e com os proprietários, é realmente, eh, a partir do momento que a gente entende modelo, né, a gente acredita no modelo, a gente leva para fora e oferece um bom trabalho para os clientes, tanto o proprietário como o comprador também, porque Sim, o comprador ele faz ele faz muitos parte. negócios bons aqui dentro também da Sim, imobiliária, né, porque a gente, o especialista daquele posicionamento, quando ele faz um estudo de mercado, ele realmente põe o imóvel com preço justo. Não é Correto. assim: "Ah, a E Remax" com propriedade. isso, e assim, não é a Remax Viva baixou o preço, mas não é que ela baixou o preço, ela adequou o preço
dentro do mercado para venda, Exatamente. né? Às vezes o imóvel As está há pessoas 5 anos, confundem um pouco essa confundem um questão, né? pouco. Então, assim, então não é baixar preço, é realmente fazer um estudo. A partir do momento que ele tem um profissional, não importa se é Remax, é que a Remax tem essa metodologia, né? Mas tem um profissional que realmente vai fazer um estudo, vai oferecer um acompanhamento e uma representação, uma gestão de cuidar desse imóvel Qualidade, com né? qualidade, eu acho que a venda é certa, né? Sim, Então existe o quê? Existe o trabalho do profissional que foi feito um estudo, existe o trabalho do marketing e o preço correto. E isso vai dar o quê? Vai dar um match e vai dar a venda, sim. né? Então E falando também das parcerias que são muito bem-vindas, né? sim, Então a gente acaba, no todo, ajudando o mercado, né? sim. Muitos corretores procuram os imóveis da Remax. Buscam, exato, Né, no exatamente. começo, eu falo assim, foi muito duro quando a gente iniciou a Remax Viva aqui em Atibaia, né, porque tinha um preconceito: "Nossa, mas a Remax agora só trabalha com representação, com exclusividade". Então, a exclusividade não é do imóvel em si, a exclusividade é você trabalha para o proprietário com Exatamente. exclusividade, porque o Uhum. imóvel dele vai estar para o mercado para fazer parcerias. Então é isso que a gente busca Sim. dentro do mercado aqui em Atibaia, né. Exatamente. E a gente explica muito isso para os proprietários que confundem essa questão, né? Sim, sim. E vocês eu sei que fazem muitas parcerias, né. Então Muitas, tem muitos graças a corretores Deus. do mercado que procuram vocês, Aham. né, a gente já faz uma Adoram, né, vender. adora vender. É. Eu falo assim: "Poxa, o mercado deveria estar de olho em todos os imóveis nossos", porque a gente a partir do momento que a gente pega esse imóvel Que lança, para né? venda, lança ele no sistema, ele já está com documentação já analisada, Sim, já Certidões. certidões. Então, assim, é uma segurança para quem compra e para que também o corretor externo, sim. né, ele não vai ter o trabalho é o nosso aqui, nós já fizemos foto profissional, o corretor já puxou certidões, vai sair o contrato através do nosso departamento, é só vender É e uma fazer o fifty imobiliário. é uma excelência de serviço, né, que nós É, oferecemos. é isso aí. Porque é isso que me atraiu também na Remax, é o processo, Sim, trabalhar com organização, com etapas, isso faz toda a diferença. sim. Existe o processo desde a captação, desde a primeira visita, até Exato. depois, eu falo o pós, né, É que muita também diferença de trabalho, é é. importante, né. E a gente Uhum. sabe que muitos clientes que compraram com vocês também retomam, né, acabam querendo vender o imóvel depois que já aconteceu e Indicam, comprar, né. indicam muito cliente, Sim. porque realmente, o trabalho que Trabalho. vocês entregam é um trabalho de excelência, né. Uhum. Eu só tenho a agradecer as 2 aí maravilhosas aí que trabalham no nosso time da Remax Viva. E para vocês, o que foi essencial nessa jornada para fazer vocês chegarem no faturamento de hoje? É, isso não acontece do dia para a noite, a gente já tem uma história aqui, né, como eu te falei, desde quando eu tô falando aqui por mim, desde quando entrei aqui eu já tinha esse foco de dar certo, e sempre deu, então às vezes eu não fico nem assim pensando no resultado, "Ai, preciso alcançar tal título", é uma consequência do trabalho mesmo. Sim. Então o trabalho ele já é pensado, ele já faz parte da minha vida, então é todos os dias, às vezes sábado e domingo se eu fico sem trabalhar até me estranho, porque faz parte eu adoro, eu já É tenho verdade, pessoal. Às vezes é. ela me liga no domingo: "Ai, Flávia, eu tô fazendo um estudo, vou te mandar aqui". Eu falei: "Lúcia, vai relaxar, vai tomar um vinho com o esposo". Outro dia achei até engraçado que eu falei para o meu marido: "Nossa, era um domingo, eu precisava terminar algum trabalho", eu falei: "Eu não estou conseguindo focar", e ele achou tão engraçado. Assim: "Meu, mas se dá um dia, né, para você, Sim, você está focado é todos os dias, tem importante. coragem de falar". Então, a gente acaba fazendo parte do dia a dia, a Sim. gente tem essa programação, tem um foco, então eu acho que se você está dentro dessa linha, O não tem como faturamento dar chega. errado, isso. É. Acaba sendo uma consequência. Eu teve um ano que eu fui para a convenção, acho que no Rio de Janeiro, eu cheguei lá, fiquei até assustada com o número, eu me dei conta naquele dia Naquele dia do do faturamento. faturamento que eu tinha alcançado, porque eu não tinha feito as contas Você foi ainda. Platinum, né, Lu, naquela Foi época Platinum, também? mas eu fui a terceira melhor corretora do ano, É, dentro de mais de 8.000 corretores na rede. sim. Então,
fiquei assustada. E aí que a gente vê que é o amor pelo trabalho, Sim. é o A foco. dedicação. Isso, é a resiliência de você todo dia fazer o que precisa ser feito. Sim, E as coisas acontecem. sim. Porque a gente já sabe de cor e salteado o trabalho, e isso dá segurança para que a gente não tenha medo de enfrentar. Se tiver um não, não tem problema, é difícil aqui a gente, que já está mais tempo, eu, amor, a gente ter algum resultado, um não de um proprietário, por exemplo, é muito difícil, porque isso Sim, já está na nossa alma. sim, A sim. gente já. Já faz parte. Isso. Faz parte. É. E você, Mô? Que foi essencial nessa jornada para chegar no faturamento de hoje? Ter comprometimento comigo mesmo, com o meu propósito. Então, eu como profissional, se eu entro em campo é para ganhar, E para jogar, né? para jogar e ganhar. É, Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, acho que isso é um dos objetivos também de eu alcançar o que eu almejo para mim. Gosto da minha profissão, me identifiquei muito aqui no modelo de trabalho da Remax. Então, você aplicar o modelo, né, que é o que o nosso presidente fala, né? sim. Não tem receita, a receita já está pronta. Não invente uma nova forma Não de inventa a trabalhar. roda, né? Exato. Então, eu sigo o modelo, né? Sim. E tenho paixão pelo que eu faço, tenho que buscar o resultado que eu pretendo para mim, tá sempre me superando. Então é isso. Legal. Então a gente vê que o essencial é ter foco, muito foco, resiliência, né? E acreditar, né? Acreditar que as coisas, você se movimentando, as coisas Acontece. acontecem. Legal. E me fale quais estratégias que vocês utilizam para entrar para os clubes. E mais do que isso, se manter ou subirem. Faz pouco tempo que eu faço essa conta, como eu te falei. Então, como acaba que a gente já tem uma rotina certa, as coisas vão acontecendo e eu acabo que não faço essa conta, mas é consequência mesmo. Então, o preparo eu tenho, claro, a gente fez um planejamento aqui para o ano, eu tenho meus propósitos, tenho lá os meus filhos que são o maior motivo dos meus propósitos, né? Eu preciso ajudar, eles estão terminando de se formar, então eu penso nisso todo dia. E, e as coisas vão acontecendo porque eu já tenho certo o que eu vou fazer. E o clube acaba sendo consequência mesmo. É claro, a gente nunca quer, deixar de manter o clube, né, essa maior dificuldade é você se manter. Sim, porque vem gente boa também atrás. Isso, mas acho muito bom quando vêm outras pessoas, principalmente quem estudou, a gente esteve junto, que nem a Mônica. Eu quero que ela tenha muito mais sucesso ainda, que alcance muito mais resultado, isso é prazeroso demais. Mas a gente vê que o que a gente está fazendo está certo, o que a gente ajuda as pessoas também, tá certo, Sim, e é só seguir. sim. E adoro estar nos palcos, então É, vamos continuar o trabalho para até hoje deu tudo certo, sim, mas é desafiador, Flávia, é, porque não pode deixar nem um dia de fazer o que precisa ser feito, sim. porque as coisas não caem do céu, então é difícil, não é É. fácil, mas a partir do momento que você se propõe, né, como a gente está falando aqui, você tem que se basear, você tem uma casa aqui que te está dando respaldo, você pode conversar. Se algo não estiver dando certo, você tem a quem correr para te ajudar. Sim, É só fazer isso claro. e seguir aí que eu tô lá com o meu sonho aí no próximo título agora. Sim. Vamos. E assim, eu lembro, vocês falaram de propósito, tudo, eu acredito muito no propósito de cada um, né, e no objetivo que quer atingir, né, porque não é só objetivo de ganhar dinheiro faz parte, Uhum. né, mas é o que vocês falaram, eu tenho meus filhos, eu quero viajar, você mesmo quando entrou, eu Cada um tem um lembro, sonho, né? cada um tem um sonho para realizar, né, Uhum. e tem que olhar para esse sonho mesmo, né, como que eu faço para atingir isso? Sim, sim. E eu lembro que quando você entrou, você estava com a sua filha para entrar fazendo medicina, Exato. né, e você falou: "Flá, eu preciso ganhar, eu preciso pagar", era R$ 12.000 por mês É. para a filha, e eu tenho que me virar nos 30. Então foi o seu foco também, Foi, né, então foi. você Muito tinha que desafiador. buscar isso, Foi.
Então, a gente tendo algo, né, para conquistar, também faz com que a gente também esteja em movimento, né, sempre, Com É isso. certeza. É né. importante ter o norte, sim. É o que Sim, direciona e deixa a gente no caminho para não ter desvio mesmo. sim, sim. E a gente sempre quer um pouquinho mais, né, Sim. cada ano. E para vocês, a estrutura da imobiliária impacta na performance de corretor? A gente recentemente a gente veio para casa nova, né, que era sempre foi um sonho oferecer o melhor, não só para os clientes, para os corretores também. E a gente não que a gente estava ruim, a gente estava numa unidade também, assim que eu falo, era a boutique da Remax Viva, Sim. né, era menorzinha, de 130 metros, e hoje nós estamos numa bela estrutura aqui, que claro, eu não consigo sozinha, foi com a equipe, foi com o esforço de cada um, Sim. eu acho que todo mundo colaborou para que chegasse até aqui, né. Então a gente está com uma estrutura aí de 530 metros, então eu queria saber de vocês, o que impacta essa estrutura, na performance de vocês? Eu acho que faz todo sentido, sim. É importante isso para um profissional que entra aqui, mesmo nós que já estamos há mais tempo, né, Lúcia? Porque a gente tem todo o subsídio, né? Não só da franquia, mas de vocês que estão na parte de baixo nos apoiando, oferecendo uma estrutura muito boa para os nossos clientes, para que a gente tenha aí todo um processo que flua no trâmite de compra e venda. Então faz toda a diferença. E não só isso, também os treinamentos que a gente recebe até hoje. E a gente sabe que são inúmeros treinamentos, né? Sim, sim. Mesmo para quem está há mais tempo, como para os iniciantes que estão ainda tirando o Cresce. Então a gente tem todo esse suporte e é importante sim. Legal. De você, Lu? Também acho, acrescentando o que a Mônica falou, eu acho que a estrutura que tem quem passa aqui na avenida, vê uma super imobiliária, a gente chama atenção já de fora. Todos os clientes que a gente trouxe aqui, desde a inauguração para cá, eles ficam impactados com o tamanho. Sim, E a gente tem todo o apoio aqui para recebê-los bem e a gente quer oferecer não só a melhor casa, mas o melhor serviço. Então, juntando isso tudo, dá essa força sim. junto com a marca. Eu já tive clientes aí essa semana que vieram e falaram: Nossa, mas a Remax, eu quero vender meu imóvel com a Remax, porque eu vi a diferença de vocês, é uma rede, é uma franquia, e com essa super casa aqui, então dá um super apoio, a gente Sim. tem demais, você consegue receber bem, tem uma sala gostosa para escritura, um espaço de amizade para você também Prazeroso, né? tomar um café, conseguir passar o Gostoso. trabalho de maneira, né, mais firme, você tem aqui tudo para passar. Não, eu lembro a Lúcia, assim, chegava na outra escritório: "Ai, Flá, você precisa comprar as xícaras novas". Eu falava: "Calma, Lúcia, é padronizada, não sei o quê". Falei: "Calma, Lúcia". Quando ela chegou aqui, viu todas nossas, tudo da imobiliária, tudo padronizado, Remax Viva, falei: "Ai, que lindo agora!". Até a bolachinha, né, que o Até cliente vai bolachinha, comer. chocolate É, padronizado, então a gente foi é pensou maravilhoso. mesmo, Sim, no melhor e passar a melhor experiência sim. para o cliente vendedor e para o cliente também comprador e para E para vocês. nós, É, claro, a gente adora aqui, você sim. quase dorme aqui, né, porque tem um sofá maravilhoso também, então Meu marido que fala: "Flávia, você já não quer levar seu travesseiro, ficar por lá?". é. Porque realmente a gente se sente em casa, Sim. né, porque falando, assim, de trabalho, a gente acaba estando mais aqui, né, com a equipe, trabalhando, mais do que às vezes em casa com o marido ou com os filhos, Mas né, os maridos sempre estão apoiando, né, porque, Certeza. o marido de vocês sempre estão também nos eventos, sim, prestigiando vocês no palco e dando muita, E nos força. bastidores, né? E nos A gente fica bastidores, aqui há mais tempo. sofrendo com as propostas, é, às vezes para até dar certo, sofre, os maridos sofrem aí, é viu. verdade. É. Então aqui agora estamos já chegando ao fim e quero finalizar, claro, com chave de ouro, com essas 2 maravilhosas aí, Lúcia Masolini e Mônica Carratu. Então eu tenho mais 2 perguntas aqui para vocês para a gente encerrar, tá. Eu sei de muitos cases de sucesso de vocês,
mas queria que cada uma compartilhassem algum que realmente te marcou. Algum case de sucesso que marcou a carreira de vocês. É difícil falar de o que eu gostei bastante, que eu queria que fosse recorrente, estou trabalhando para que isso aconteça, foi uma venda que acabou se transformando em 4 vendas. Olha que Nossa. delícia. Então, quando você aí está a prova maior do trabalho, quando você faz com amor, a pessoa que nos deu a gestão, ela comprou outro imóvel com a gente que também era gestão, e essa outra acabou indicando, de tanta confiança, a gente vendeu um imóvel que não era gestão para essa segunda, que O foi ela parceiro. com um parceiro, mas que foi ela mesma que: "Eu quero aquela casa", e passou para nós. Você Então fidelizou o cliente, e né? é muito gostoso, 4 vendas, então, Que assim, com delícia. sucesso. E as indicações, né, que acabam vindo, Sei. depois de tudo isso, a pessoa se realizou realmente. Confiança, né? E Sim. e hoje eu, a Mônica, a gente está aqui mais tempo, a gente acaba até tendo, assim, mais indicação do que ficar buscando, né, a gente já nem tem tempo mais, Sim. por conta de toda essa história e de todo um Porque já trabalho que criou a um gente círculo, tem. né, virtuoso aí, que as pessoas indicam, né? Verdade. Vocês às vezes não precisam nem estar prospectando. As Sim, próprias indicações dos clientes que compram, que vende, já vão indicando e vocês vão tendo sempre negócios. sim. A coisa não para, né? Eu falo que o círculo ali ele não para. Isso é o melhor, quando você se torna um corretor assim, é a melhor coisa, né, Lu? Sim, é uma delícia, né. E você, Lu? Ô, Mô? Bom, teve vários também, como a Lúcia comentou, a gente sempre tem várias experiências bacanas para poder estar divulgando, mas assim, realmente é bem satisfatória para nós, porque demonstra a confiança que a gente passa para os nossos clientes, né, Sim. no serviço de excelência. Então, mas eu tive uma que foi bem interessante, que ela falou assim: "Mônica, ok, eu quero vender minha casa, mas eu só vou vender se você achar outra para mim, e eu quero morar num condomínio". Acho que você lembra, porque você foi uma das parceiras que vendeu comigo, que trouxe o cliente comprador, É. né. E eu falei: "Puxa vida, desafiador", porque ela estava querendo vender, mas assim, eu Mas tinha que vendo. achar Eu outro. preciso achar uma casa que eu me identifique, ela Sim. com bastante exigências, né, para essa casa, e acabou dando certo. Então, assim, é o comprometimento que a gente tem com os nossos clientes em ajudá-los, Sim. né. Sim. E teve uma outra também que eu vou falar rapidamente, que foi assim, foi bem na pandemia, e não morava no Brasil, né, a Lúcia também vai lembrar, a maioria das coisas a gente está bem juntas, né, Lu? Sim. Somos bem parceiras, quem nos conhece do mercado sabe que a gente é bem parceira uma com a outra, a gente está bastante, juntas nos negócios. Mas assim, esse cliente em questão, ele perdeu a mãe, né, na pandemia, foi bem triste, e ele estava já deixando a chave do imóvel, né, dessa mãe que ele precisou vender, que ela se foi, em várias imobiliárias. E ele ia sair do Brasil, assim, em 20 dias. Como que ia ser isso, né? E foi aí que ele conheceu a Remax, que a gente apresentou o trabalho diferenciado para ele, o que assegurou, ele falou: "Puxa vida, que bacana. Então eu não preciso me preocupar, vocês que estão fazendo a representação, vocês que vão fazer as parcerias". Falei: "Perfeito". Então Essa casa você vendeu através do vídeo, né? foi. Eu lembro dessa Foi. feira. Então ele ficou muito satisfeito, a gente vendeu esse imóvel em 3 meses e teve a procuração dele, que ele não precisou voltar para o Brasil para fazer toda a transação da venda, então foi bem bacana. Foi bem bacana essa venda. Vender casa por vídeo fica inesquecível. Também tive uma que foi assim, tinha uma fila e através de uma filmagem, a pessoa fechou negócio. Foi. E assinamos Foi logo no digitalmente. começo da pandemia, Foi, né? foi. Então Isso Isso também é um isso marca, diferencial de trabalho, né, as fotos e vídeo tem que estar sim, bem bem alinhada daquilo que o cliente exato, sim. vai para visitar. atrair o cliente na outra ponta, né, o Sim, comprador. sim. Bacana ver essas histórias, pessoal, porque isso a gente vai levar para a vida inteira, né? Com certeza. Se pudesse dar um conselho para corretores iniciantes, qual seria? Alguém que está começando hoje no mercado imobiliário. Tem que estudar muito, se aperfeiçoar muito,
ser especialista, escolher aquele produto que ele quer atender, né? E oferecer o melhor serviço, mas ter propriedade no que vai fazer, né? Porque, como eu disse, o mercado é muito carente de bons profissionais. E não basta apenas estudar para tirar o Cresce, né? Você tem que estudar todo o tempo para ser o melhor profissional daquele mercado que você vai atuar. Eu acho que é isso. Legal. E você? Eu vou fechar o que a Mônica falou. Eu acho que o melhor conselho, cadê a câmera? Gente, vem para a Remax. Vem para a Remax, porque aqui é que você vai conseguir ser esse profissional completo. Que não garanto nada aí fora, o preparo, acho que não existe. A gente aqui é formadores de profissional. Então, tá abrindo aqui, né, Flávia? Não vai Tá. ter aqui uma Vai escola ter de... na verdade, nós já temos a escola, que é Aham. a Max nossa, né, que nós temos um auditório maravilhoso para Então, treinamento, mas vamos começar agora com um novo projeto, que é a virada de carreira, né, a pessoa que quer fazer a transição de carreira, então, né, ainda tem um pouco exatamente. de medo, mas a gente vai ter escola noturna para aqueles que querem, Para quem ingressar já é corretor ou quem quer começar, também. vem ouvir, vem Sim. aprender aqui que você vai ser um profissional diferenciado. Legal. E o podcast de hoje foi o nosso primeiro episódio do mais novo podcast da Remax Viva. Foi maravilhoso estar com a Mônica e com a Lúcia aqui, umas queridas que, assim, além de ser parceiras nossas aqui da Remax Viva, são queridas, são amigas realmente, minha pessoal, né? Então, eu acho que a gente começou realmente com chave de ouro com essas duas, que são premiadas, são competentes naquilo que fazem e entregam a excelência para o mercado imobiliário. Realmente fazem a diferença no mercado de Atibaia, né? Então, só tenho a agradecer a vocês, Nós obrigada. agradecemos e continue contando conosco, né? Sim, Sim. obrigado pelo tempo que vocês tiraram. Eu sei que tá bem corrido, inclusive vocês têm um atendimento agora de Proposta. fechamento de proposta. É isso aí. Então, espero que tenham gostado. Obrigado à audiência nossa aí, espero que tenham gostado desse conteúdo e mande perguntas e acompanhe a gente na rede social. Isso aí. Obrigada. Obrigada, Tchau. meninas. Beijo, foi um prazer.